Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Princípios de Equilíbrio Químico. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o capítulo 3, falando um pouquinho mais sobre os aspectos adicionais dos equilíbrios aquosos. Na verdade, hoje nós falaremos sobre os equilíbrios de solubilidade. Isso porque, ao analisar os equilíbrios de solubilidade, podemos fazer previsões quantitativas sobre a solubilidade dos mesmos compostos. Assim como ocorre com qualquer equilíbrio, a extensão em que uma reação de dissolução acontece é expressa pela ordem de grandeza da sua constante de equilíbrio. Em virtude dessa equação de equilíbrio descrever a dissolução de um sólido, a constante de equilíbrio que indica quão solúvel é o sólido em água, por exemplo, é chamada de constante do produto de solubilidade, ou simplesmente de produto de solubilidade. Essa constante é representada pela sigla Kps, em que o subscrito PS significa justamente produto de solubilidade. De um modo geral, o produto de solubilidade, ou Kps, de um composto, é igual ao produto da concentração dos íons envolvidos no equilíbrio, cada um elevado à potência do seu coeficiente na equação de equilíbrio. Vejamos um exemplo. O sólido sulfato de bário está em equilíbrio em meio aquoso com íons Ba2+, íons bário 2+, meio aquoso, mais íons sulfatos, SO4, 2-. Portanto, o Kps, a constante do produto de solubilidade, para essa reação de equilíbrio, a constante que rege esse equilíbrio é tida como sendo a concentração de íons bário 2+, vezes a concentração de íons sulfato 2-, dividido pela concentração de sulfato de bário, ou seja, produtos sobre reagentes. Os coeficientes estequiométricos aqui são unitários, por isso não aparecem elevados aqui as concentrações. Um detalhe importante é que a concentração do sulfato de bário é unitária, porque ele é um sólido puro, tem atividade unitária, um valor constante. Logo, o Kps desse equilíbrio é tido como sendo igual à concentração de íons bário 2+, vezes a concentração de íons sulfatos 2-. É importante fazer uma distinção cuidadosa entre solubilidade e constante do produto de solubilidade. A solubilidade de uma substância, ela representa a quantidade dissolvida para formar uma solução saturada. É quanto eu posso solubilizar daquela substância até ela saturar a minha solução. Normalmente, ela é expressa em gramas de soluto por litro de solução, ou seja, gramas por litro a menos 1. De forma semelhante, a solubilidade molar é a quantidade de substância de soluto dissolvida para formar 1 litro de solução saturada do meu soluto. A diferença é que aqui nós trabalhamos com mol ao invés de grama, dando origem à unidade mol por litro ou molar. Já a constante do produto de solubilidade, o Kps, é a constante de equilíbrio para o equilíbrio entre um sólido iônico e sua solução saturada. O processo de conversão entre solubilidade e Kps pode ser visualizado aqui no esquema da figura 17.16. Se partirmos de um valor de solubilidade em massa do composto, dado em gramas por litro, usando o peso fórmula, nós podemos converter esse valor para a solubilidade molar do composto em mol por litro. A partir da fórmula empírica, nós podemos converter essa solubilidade molar do composto em mol por litro em concentração molar de íons. E, por fim, a partir do equilíbrio de solubilidade, utilizar essas concentrações molares de íons para obter o valor do Kps.
O mesmo pode ser feito no sentido oposto, ou seja, a partir do KPS, usando o equilíbrio de solubilidade, podemos obter a concentração molar das espécies iônicas presentes. A partir da concentração molar das espécies iônicas, usando a fórmula empírica, eu posso obter a solubilidade molar do meu composto, em mol por litro. E a partir do peso fórmula, eu posso, partindo da solubilidade molar do composto, obter a solubilidade em massa do meu composto. Para exemplificar, trouxemos aqui um caso prático que diz o seguinte: o cromato de prata sólido é adicionado à água pura a 25 graus Celsius e parte do sólido permanece não dissolvido no fundo do frasco. A mistura é agitada por vários dias para certificar que o equilíbrio entre o cromato de prata sólido não dissolvido e a solução foi atingido. A análise da solução em equilíbrio mostra que a concentração do seu íon prata é igual a 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Suponha que o cromato de prata dissocia-se completamente em água e que não existem outros equilíbrios importantes envolvendo os íons Ag+, e CrO4, 2- em solução. Pede-se, então, calcule o KPS para esse composto. Com base, então, na concentração de Ag+, em solução, na minha solução saturada, que é obtida a partir do cromato de prata, nós devemos determinar o KPS para o cromato de prata. A equação do equilíbrio é a expressão para o KPS são, portanto, cromato de prata sólido em equilíbrio com 2 Ag+ em meio aquoso mais íons cromato em meio aquoso. Consequentemente, o KPS vai ser igual à concentração de Ag+ ao quadrado, o coeficiente estequiométrico elevado aqui à concentração de Ag+, vezes a concentração de CrO4, 2-. Essa é a expressão do KPS para esse equilíbrio. Para calcular o KPS, precisamos das concentrações no equilíbrio, tanto de Ag+, como de CrO4, 2-. Observando o nosso esqueminha, que foi mostrado há 2 slides atrás, nós sabemos que no equilíbrio, a concentração de Ag+ é igual a 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Sabemos também que todos os íons Ag+ e CrO4, 2-, na minha solução, são provenientes do cromato de prata que se dissolve. Portanto, podemos usar aquele esqueminha para usar a concentração de Ag+ para calcular a concentração de íons cromato. Com base na fórmula química do cromato de prata, podemos observar que existem 2 pratas para cada íon cromato. Estão numa relação de 2:1 em solução. Consequentemente, a concentração de cromato, do íon cromato, é metade da concentração de prata. Por quê? Porque eles estão numa relação de 2:1. Ou seja, a concentração de íons cromato é igual à concentração do íons prata em mol por litro, vezes o 1 mol de cromato dividido por 2 mols de prata. Usamos aqui um fator de conversão. Sabemos que 1 mol de cromato está para 2 mols de prata. Colocamos os 2 mols de prata no denominador, porque nós queremos obter o resultado final em mols de cromato. Eu posso, então, cancelar mols de prata com mols de prata, usando essa relação estequiométrica, e aí obter a concentração de cromato, que é igual a 6,5 vezes 10 a menos 5, ou seja, metade da concentração de prata. Agora ficou fácil, né? Calcular o KPS a partir da expressão do KPS vai ser igual à concentração de prata ao quadrado vezes a concentração de cromato, ou seja, 1,1 vezes 10 a menos 12. Vamos falar agora um pouquinho dos fatores que afetam a solubilidade. Pois bem, a solubilidade ela é afetada tanto pela temperatura, assim como diversos outros equilíbrios são afetados pela temperatura, quanto pela presença de outros solutos. A presença de um ácido, por exemplo, pode ter importante influência na solubilidade de certas substâncias.
Examinaremos aqui 3 fatores que afetam a solubilidade de compostos iônicos. O primeiro deles é a presença de um íon comum. Nós já falamos sobre íon comum anteriormente. Vamos reforçar aqui um pouquinho. O segundo deles é o pH da solução, ou seja, o efeito de um ácido. A presença de um ácido pode afetar a solubilidade também. E o terceiro é a presença de agentes complexantes. De um modo geral, a solubilidade de um sal pouco solúvel é diminuída pela presença de um segundo soluto que fornece um íon comum. Nós já vimos essa definição de íon comum antes. Usando o princípio de Le Chatelier, ele desloca o equilíbrio e aí faz com que a solubilidade do sal pouco solúvel diminua. Por exemplo, o fluoreto de cálcio, em meio aquoso, forma íons cálcio 2+, e íons fluoreto. A adição de cálcio ou fluoreto, que são íons comuns ao meu equilíbrio, desloca a concentração de equilíbrio, reduzindo a solubilidade. A adição de cálcio ou fluoreto vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, segundo Le Chatelier, tá bom? Reduzindo, então, a solubilidade, porque eu vou ter mais espécies na forma de sólido do que na forma aquosa, tá bom? Esse efeito é representado aqui na figura 17.17, onde nós temos um aumento, percebemos que à medida que aumentamos a concentração de fluoreto de sódio, ou seja, à medida que aumentamos a concentração do íon comum fluoreto, a solubilidade molar do fluoreto de cálcio diminui devido à presença desse íon comum. Nesse caso inicial aqui nós temos água pura, e percebemos que há um decaimento exponencial, porque a solubilidade do fluoreto de cálcio diminui acentuadamente quando íons fluoretos, na forma de íon comum, são adicionados à minha solução. Vocês podem observar um pouquinho mais desse fenômeno e entender o que é solução saturada ou íon comum, assistindo essa videoanimação que está lá no meu canal, denominada Equilíbrio de Precipitação, parte 2. O pH de uma solução afeta também a solubilidade de qualquer substância cujo ânion seja básico. A solubilidade de quase todos os compostos iônicos é afetada quando a solução se torna suficientemente ácida ou básica. Os efeitos são notáveis, porém, somente quando um dos íons é, pelo menos moderadamente, ácido ou básico. De modo geral, a solubilidade de um composto contendo um ânion básico, isto é, um ânion de um ácido fraco, entenda o ânion básico como um ânion de um ácido fraco, aumenta à medida que a solução se torna mais ácida. Em outras palavras, a solubilidade de sais ligeiramente solúveis, contendo ânions básicos, aumenta à medida que a concentração de H+ aumenta conforme o pH do meio é reduzido. Para exemplificar isso, a figura 17.19 traz a resposta de 2 compostos iônicos à adição de um ácido forte. Primeiramente, nós temos o PbF2 reagindo com o ácido forte. Percebam que o H+ do ácido forte interage com os íons fluoreto, formando o ácido HF, pela adição do H+. Esse HF que é formado faz com que esse sólido seja dissolvido. Por quê? Porque a concentração de F- diminui e a concentração de Pb2+ em solução aumenta. Percebam, esse ácido HF formado é um ácido fraco. O sal, cujo ânion é a base conjugada do ácido fraco, nós temos que a solubilidade aumenta à medida que o pH diminui, ou seja, à medida que eu adiciono mais ácido forte. Por outro lado, se o sal, se o composto pouco solúvel for o iodeto de chumbo, PbI2, a adição de H+ não causa nenhum efeito. Ou seja, o sal, cujo ânion é base conjugada de um ácido forte e menos, ocorre o quê? A solubilidade não é afetada pela alteração do meu pH. Uma propriedade característica dos íons metálicos
é a sua capacidade de atuar como ácido de Lewis. E vocês lembram, ácido de Lewis recebe pares de elétrons. Aqui, no caso, esses íons metálicos atuam como ácido de Lewis na presença de moléculas de água que atuam como bases de Lewis, ou seja, doadores de pares de elétrons. Outras bases de Lewis, exceto a água, também podem interagir com íons metálicos, doando pares de elétrons, em especial os íons de metais de transição. Tais interações de doação de pares de elétrons como bases de Lewis, proporcionadas por outras bases de Lewis, podem afetar drasticamente a solubilidade de um sal metálico. O agrupamento de um íon metálico com as bases de Lewis ligadas a ele é chamado de íon complexo. Os íons complexos eles são muito solúveis em água. Figura 17.20, nós temos aqui a amônia, né, concentrada, que dissolve o cloreto de prata, que tem a solubilidade muito baixa em água. Por quê? Porque aqui nós temos a reação da amônia, que reduz a concentração de Ag+ livre e aumenta a solubilidade do cloreto de prata. A amônia tem um par de elétrons, ela é uma base de Lewis. Ela interage diretamente aqui com o Ag+, doando esse par de elétrons com o Ag+, formando o íon complexo diamim-prata+. É o que a gente pode observar aqui na sequência de imagens. Ó. Nós temos o sal cloreto de prata, e na presença de amônia, ele reage com os íons Ag+, formando o AgNH3+, ou diamim-prata, o íon complexo diamim-prata. Tá bom? Solubilizando, percebam que a quantidade de cloreto de prata reduz à medida que eu vou adicionando a amônia, solubilizando o meu cloreto de prata. A adição de mais amônia, né, suficiente, ela pode levar à completa solubilização do meu cloreto de prata, devido à formação do diamim-prata+. Tá bom? A estabilidade de um íon complexo em solução aquosa, ela pode ser julgada pelo tamanho da constante de equilíbrio para a sua formação, a partir do íon metálico hidratado. Essa constante de equilíbrio para esse tipo de reação tem um nome específico, é chamada de constante de formação, ou KF. Quanto maior a constante de formação, mais estável o meu íon complexo. E essa informação é importante quando você quer correlacionar uma espécie complexa com outra. Qual vai solubilizar qual? Alguns hidróxidos e óxidos metálicos relativamente insolúveis em água, eles se dissolvem em soluções altamente ácidas e altamente básicas. Essas substâncias são chamadas de óxidos anfotéricos ou hidróxidos anfotéricos, justamente porque interagem tanto com ácido como com a base. E são solúveis em ácido e base forte porque elas próprias são capazes de comportar-se como ácido ou a base, daí o nome anfótero. Na figura 17.21, nós mostramos um exemplo de anfoterismo. Nós temos inicialmente o hidróxido metálico de hidróxido de alumínio 3, interagindo com uma solução ácida. Há aqui a formação de alumínio 3+, mais 3 moléculas de água. Ou seja, o hidróxido de alumínio 3 dissolve-se em soluções fortemente ácidas em razão dessa reação ácido-base. Perceba que ele se solubiliza. Por outro lado, na presença de uma solução básica, ocorre a formação da espécie do íon complexo tetrahidroxialumínio menos, tá bom? Que também promove a dissolução do hidróxido de alumínio. Ou seja, ele é anfotérico que interage tanto em meio ácido como em meio básico, promovendo a dissolução do composto pouco solúvel hidróxido de alumínio. Para fechar, então, essa videoaula, nós falaremos um pouquinho sobre a precipitação e separação de íons. Isso porque vale lembrar que nós usamos o quociente de reação, que já falamos dele anteriormente, o Q, para determinar o sentido em que a reação deve prosseguir para atingir o equilíbrio. Vocês não estão lembrados? Revisem
a videoaula onde falamos sobre quociente de reação. Lá nas primeiras videoaulas, capítulo 1, quando falamos de equilíbrio químico. O sentido no qual uma reação segue até atingir o equilíbrio, ela depende da relação entre os valores de Q e de K para a reação. Para equilíbrios de produto de solubilidade, a relação entre Q e KTS é exatamente igual à de outros equilíbrios. Assim, para equilíbrios de solubilidade, se o valor de Q é igual ao KPS, o sistema está em equilíbrio. Isso significa que a solução está saturada. Essa é a maior concentração que a solução pode atingir sem precipitar. Por outro lado, se Q for menor do que o KPS, a reação seguirá para a direita, no sentido dos produtos, em direção aos íons solúveis, ou seja, nenhum precipitado será formado. Estou dissolvendo o meu precipitado. Mas, por fim, se Q for maior do que KPS, a reação seguirá para a esquerda, sentido dos reagentes, em direção ao sólido. Precipitados são, então, formados. Os íons, eles podem ser separados uns dos outros com base na solubilidade de seus sais, ou seja, com base nos valores de KPS. A separação de íons em uma solução aquosa usando um reagente que forma um precipitado com um ou mais íons, porém não todos, é chamada de precipitação seletiva. E ela é muito importante na química, principalmente para separar, eliminar interferentes de uma reação. Na figura 17.22, nós temos aqui um exemplo de precipitação seletiva, envolvendo uma solução que contém íons zinco e cobre, tá bom? Em pH aproximadamente igual a 1, esses íons estão em solução, tá bom? Ao adicionar o sulfeto de hidrogênio, que é um agente precipitante, o H2S, em um pH maior do que 0,6, ocorre a precipitação seletiva do cobre na forma de sulfeto de cobre. Apenas o cobre precipita nesse pH na forma de sulfeto de cobre. Se nós removermos o sulfeto de cobre e aumentarmos o pH para algo em torno de 8, após então a remoção do sulfeto de cobre, nós podemos ter a precipitação do sulfeto de zinco em pH em torno de 8. Percebam, nós realizamos a separação do zinco e do cobre a partir de uma precipitação seletiva usando o sulfeto de hidrogênio como agente precipitante. Antes do desenvolvimento da instrumentação analítica moderna, que conhecemos hoje, que vocês verão nas disciplinas de Química Analítica 1 e 2, era necessário analisar misturas de metais em amostras pelos chamados métodos por via úmida. Esses métodos serão trabalhados particularmente na Química Analítica 1, que é a Química Analítica qualitativa. Por exemplo, uma amostra metálica que poderia conter vários elementos metálicos era dissolvida em uma solução de ácido concentrado no processo de digestão para facilitar essa dissolução, já que soluções ácidas facilitam essa solubilidade de elementos metálicos. E depois, essa mesma solução era testada de maneira sistemática para detectar a presença de vários íons metálicos. Esse processo a gente chama de marcha analítica, lá na Química Analítica Qualitativa, e vocês vão ter a oportunidade de realizar. A análise qualitativa, ela determina apenas a presença ou a ausência de um íon metálico específico, enquanto a análise quantitativa determina a quantidade da substância que está presente. Falaremos de análise qualitativa lá na Química Analítica 1 e de análise quantitativa lá na Química Analítica 2. Geralmente, tais análises prosseguem em 3 estágios. No primeiro deles, os íons de cada grupo são separados com base nas propriedades de solubilidade, de sua solubilidade. Na etapa 2, os íons individuais em cada grupo são separados pela dissolução seletiva de membros no grupo. E, por fim, os íons são identificados por meio de testes específicos.
Na figura 17.23, nós trouxemos aqui uma marcha analítica, uma análise qualitativa, um fluxograma mostrando um regime comum para a identificação de cátions. Partimos, então, de uma solução contendo cátions de metal desconhecido. A elas adicionamos HCl6 molar fluorídrico em alta concentração. Ele vai solubilizar algumas espécies e outras não. As que continuam na forma de precipitado formam o grupo 1, que são os cloretos insolúveis, cloreto de prata, cloreto de chumbo, cloreto de mercúrio. E as que permanecem em solução são os cátions remanescentes. A esses cátions remanescentes, nós podemos adicionar um agente precipitante H2S em ácido clorídrico 0,2 molar. Para quê? Para garantir um meio ácido. A partir dessa reação de precipitação, separamos as espécies que compõem o grupo 2, que são os sulfetos insolúveis em ácido, como sulfeto de chumbo, cádmio, bismuto, mercúrio, chumbo, arsênio e por aí vai. As espécies que permanecem em soluções formam os cátions remanescentes, que, ao reagirem com o sulfeto de amônio em pH8, podem precipitar formando o grupo 3 dos hidróxidos e sulfetos insolúveis em base, como, por exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, zinco, níquel, manganês, cobalto e cromo. E o que permanece em solução, os cátions remanescentes, precipitam na presença de hidrogênio fosfato de amônio e amônia, formando o grupo 4, que são os fosfatos insolúveis, como fosfato de cálcio, bário, magnésio e amônio. Os que permanecem em solução são o grupo 5, que são os íons dos metais alcalinos, no caso aqui, sódio, potássio e amônio. Para identificar cada um dessas espécies iônicas, há testes específicos, e vocês trabalharão esses testes específicos na Química Analítica Qualitativa, aqui no curso de Licenciatura em Química EAD, nomeada de Química Analítica 1. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Como de praxe, nós temos aqui a atividade assíncrona 3, que deve ser postada impreterivelmente até as 23h55 do dia 27 de julho. Eu desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos aí nas próximas videoaulas. Fiquem com Deus. Até mais.